É uma estreia do meu podcast Nas Veredas do Vereza e eu tenho uma imensa alegria e honra de conversar com meu amigo Francisco Câmpera. Ele é diretor executivo da onde, meu amigo? É Fundação Roquete Pinto. Fundação Roquete Pinto. E proprietário da nossa querida TV Escola. Por que eu estou estreando esse podcast Nas Veredas do Vereza com Câmpera? Porque ele tem a vida inteira dedicada e voltado para a educação, para a cultura. Tanto que a TV Escola, ela atinge mais de 35 milhões, ele vai me dar a cifra correta, de pessoas que têm antena parabólica. E somente a educação pode fazer com que o país se desenvolva. Ô Câmpera, boa noite, muito obrigado por você estar aqui estreando o nosso humilde e modesto podcast. Me diz uma coisa, por que você sempre se interessou pela educação? Boa noite, Vereza. É uma honra poder estar aqui estreando seu podcast. E com a assistência do Roberto Ricardo. A minha profissão é jornalista, né? Trabalhei em grandes órgãos de comunicação, TV, rádio, revista, dentro e fora do Brasil. Na década dos anos 2000, né? Eu fiquei trabalhando no Ministério das Comunicações durante 5 anos e trabalhei num projeto para fazer conexão de todas as escolas do Brasil, a conexão de internet, né? Obviamente gratuita, né? E a segunda etapa fizemos um projeto em Belo Horizonte, né? Nas favelas, lá nas comunidades, uma região lá que se chama Aglomerado da Serra, que tem 150 mil pessoas, internet gratuita de alta velocidade. Por que isso? Né? Porque através da internet você consegue levar teleaulas. Você lembra do telecurso segundo grau? Claro. Começou na Roquete Pinto, depois foi para a Fundação Roberto Marinho, né? Que fez melhor ainda, né? Então marcou a história, formou muitas pessoas, né? Então a gente precisa levar a internet. Mas nós também trabalhamos lá, Vereza, com metade da população do Brasil, metade da população, 100 milhões de pessoas que não recebem internet. E a gente manda... Através da TV Escola? Através da TV Escola, a gente chama o Brasil Profundo. Brasil Profundo. Quilombolas, tribos indígenas, campo, cidades já pequenas. Tem esse tipo de alcance? Temos esse tipo de alcance, mais do que isso. Temos ali na Amazônia, no interior do Nordeste, 3.500 pontos que a gente manda antena, manda o canal da TV Escola. Então é um trabalho muito bacana que eu comecei no Ministério das Comunicações de levar a internet gratuita e também hoje na TV Escola a gente trabalha principalmente com o Brasil Profundo no ensino fundamental, no ensino médio, hora do Enem, capacitação para professores também. E eu me lembro que na crise intensa da Covid, né, como a TV Escola não parou de tentar passar comunicação, passar instruções, passar estudo, passar comunicação para esse Brasil Profundo, que aliás é tão esquecido, né? Exatamente. Então o Brasil, a gente fala em tanta tecnologia hoje, mas você pensar que metade da população não tem uma conexão, né, regular de internet, é muita coisa, né? Durante a pandemia, nós já estávamos sem contrato do governo, que não foi renovado no final de 2019, né? Há 25 anos a TV Escola está no ar, inclusive líder de audiência no segmento, né? E a gente continua passando teleaulas, são reforço escolar, né, para o ensino fundamental e no médio, principalmente a hora do Enem, além, como eu falei, capacitação do professor, porque no interior, o que acontece? O professor não tem acesso a cursos Então a gente faz isso. Você calcula de antena parabólica cerca de 35, 40 milhões? Antes da TV digital, a TV digital ela chegou em 2007 e ela foi sendo implantada aos poucos. Tinha 30 milhões de antenas. Caramba! Né?
Hoje já temos 20 milhões de antenas digitais e uma coisa incrível que pouca gente sabe, né? Inclusive tem gente que trabalha em televisão que não sabe disso. 10 milhões de antenas parabólicas no Brasil ainda hoje são analógicas. Olha. Então a gente tem essa conexão para atingir 10 milhões de famílias que são as mais pobres, que nem sabem, nem entendem qual que é a diferença e tem aquelas televisões antigas ainda. E você consegue simultaneamente atingir a digital e a parabólica? A gente consegue, porque a gente tem os dois sistemas, mas tem muitas emissoras que a gente... As maiores, claro, né? Que nem a Globo, Record, as maiores com certeza. Mas tem muita emissora aí que não transmite mais pelo analógico, mesmo a parabólica. Esse Brasil profundo é muito esquecido, né? Por exemplo, eu sei que você esteve na Coreia do Sul. Você esteve na Coreia do Sul antes ou depois do grande impulso através da educação, que hoje é um dos maiores países, entre os primeiros? Foi antes, Verias. Eu estive lá há 20 anos, né? Eu ganhei uma bolsa de estudo, né? Um curso de extensão na Universidade de Seul, da LG e do governo da Coreia. E foi interessante porque era um curso voltado para jornalistas na área de comunicação, publicidade. E a gente fez um tour nas televisões lá, nos cinemas. E hoje, quando a gente vê essa indústria do entretenimento lá na Coreia do Sul, que inclusive tem algumas produções que concorrem com Hollywood, virou uma indústria. Basta lembrar o Round 6 aí do Netflix, que é um sucesso, mais de 1 bilhão de pessoas já viram. Então eu comparo muito eu vi isso começando na Coreia do Sul. E quando eu chego no Brasil, né, e vejo até hoje, a gente tem essa discussão, Lei Rouanet, a Lei Rouanet pode até não ser melhor, mas é a única que temos. O que não dá para que fizeram atualmente, né, o governo federal praticamente acabou com ela. Então, assim, não é das melhores? Vamos melhorar, a gente não vai destruir. É o que tem, né? Eu acho engraçado isso, a gente não precisa destruir as coisas, vamos melhorar. Agora, para mim, eu vejo de forma clara, beleza? Você que tem 60 anos de carreira, você sabe muito disso, falta no Brasil uma indústria de entretenimento para valer. De audiovisual, né? De audiovisual, você vê, né, que inclui tudo, né? Você vê a Coreia do Sul, que é um país pequeno, tem pouca diversidade étnica, até mesmo cultural, embora a cultura lá seja maravilhosa, milenar. O que a gente tem de lugares lindos de produção, eu tive recentemente em Ouro Preto. Ouro Preto é um cenário perfeito. Tem universidades lá, tem cursos inclusive de artes cênicas, e a gente não aproveita isso. Então, o investimento na educação e na cultura é que fizeram a Coreia do Sul ser essa potência que é hoje? Beleza, um povo sem cultura não é nada, nada. Basta ver, a gente está falando da Coreia, mas basta ver o Japão, na Segunda Guerra, estava destruído, inclusive por 2 bombas nucleares. A Alemanha, a Coreia nos anos 50 estava destruída. Hoje é uma economia muito, muito à frente do Brasil. Nossa, mãe. Né? Então, lá é impressionante. Você não vê lá favela, você não vê morador de rua. Não vê, não? Você não vê, lá não existe. Incrível. E você veja bem, existe até um preconceito falando que o coreano gosta de cachorro, come cachorro. Não, é porque eles passavam fome. Tinha que comer, né? Então, assim, isso é até uma coisa lá que eles não gostam muito de falar, agora tem que entender. Tinha fome lá, fome, e eles comiam até cachorro, para não morrer. É verdade. Né? E você esteve na Rússia também, né? Pois é. Antes do muro, né? É interessante, beleza, que quando eu tinha 16 anos, nos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, eu vim com meu pai assistir a Fórmula 1 e 2 amigos. E eu assistia no sábado à noite, na televisão, né? Naquela época não tinha TV a cabo. Nem me lembro, eu acho que era até TV Globo, se eu não me engano. Doutor Zhivago. O filme russo, né? E eu tinha 16 anos e meus colegas brigando comigo, que eles queriam que a gente está no Rio de Janeiro, sábado à noite, vamos passear, vamos paquerar. E eu fiquei fascinado, eu falei, eu vou conhecer esse país.
É incrível, né? Eu aprendi o russo, fui para lá, trabalhei. Você aprendeu o russo? Aprendi. Я понимаю хорошо русский язык, мой друг. Правильно? Parece um pouquinho com o brasileiro, né? O som, A né? fonética, né? É diferente, as letras são diferentes. O alfabeto é diferente. O alfabeto, né? É cirílico. Você é mineiro, mas nasceu exatamente aonde? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte, sou descendente direto dos Tiradentes. Caramba, verdade? Verdade. A minha avó chama Marildes da Silva Xavier, nasceu em Pitangui, lindíssimo, inclusive. Ela fugiu a família do Tiradentes fugiu de Ouro Preto depois que ele foi decapitado da perseguição, né? Que era uma perseguição feroz. Inclusive eu queria fazer aqui um apelo, né? Aos patrocinadores, empresários. Vocês têm uma televisão que pode atingir 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas, que é a TV Escola, que não tem anúncios deletérios, é uma televisão que preza, né, a família que nos criou, que nos gerou, né, é uma televisão contra drogas, contra o aborto, né, enfim, uma televisão que merece o vosso apoio. Fica aqui o meu apelo. Agora, vocês já estão lá há quantos meses perto do Santos Dumont? Nós estávamos ali no Botafogo, era uma estrutura muito cara, muito gigantesca, né? Então nós fomos ali para o centro, que hoje no centro do Rio de Janeiro é mais barato, mas está em processo de recuperação, né? Então estamos lá muito bem instalados, naquele edifício redondo, Santos Dumont. São poucos meses, cerca de 6 meses. Já isso tudo? Já isso tudo. Já está transmitindo? Já está transmitindo. A gente hoje está basicamente, nós estávamos na multiprogramação da EBC, né, do governo federal, nos tiraram, né, e a gente está em alguns lugares em canal aberto no país, né, mas só a nossa página, horadoenem.org.br, tem 5 milhões de usuários únicos mês, porque muita gente estuda por esse canal. Quer dizer, vocês têm um programa voltado para a Hora do Enem. Chama horadoenem.org.br, porque a gente tem duas frentes. A frente de quem tem internet e a frente de quem não tem internet. E pega os dois? E pega os dois, né? Muita gente não sabe, mas no Brasil, profundo, né? As pessoas não têm, elas usam parabólicas, porque elas moram em lugares longe, né? No campo, na Amazônia, no sertão do Nordeste, até nas periferias. Você vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, talvez seja a cidade brasileira que tem mais parabólica, mas é outro motivo, né? É a questão da geografia, são muitas montanhas. Agora você vê, né? Nós temos 15 milhões de analfabetos totais e cerca de 38 funcionais, analfabetos funcionais. E essas pessoas votam, né? Essas pessoas estão carentes de ensinamentos, carentes de escola. Tem que ter um projeto, não tem? Para alfabetizar essas pessoas? Sim, a bandeira da TV Escola, ela não é amarela, não é vermelha, ela não tem conotação partidária. Educação. Né? É educação. Educação é o quê? Português, matemática e o raciocínio. O estudante é que vai raciocinar. Então é plural. Você tem que trazer pessoas de todos... os matizes, né? Todos os matizes, de todas as raças, de todas as religiões, de todos os partidos. E quem vai decidir isso vai ser quem está assistindo, é o estudante. Vocês já conseguiram, porque o IPEC agora é o antigo IBOP, né? Vocês já tem alguma maneira de aferir a audiência de vocês? A gente não paga IBOP porque a gente tem dinheiro. Vocês não têm verba, é verdade. Mas saiu na Folha de São Paulo, na coluna do Feltrin, né, do Ricardo Feltrin, que nós estávamos em 12º. Caramba. A gente não estávamos nem nos 20 mais assistidos. Incrível. Nós fomos para os 20º, só estamos subindo. Agora, Vereza, tem duas coisas importantes que eu gostaria de falar com você. Por favor. Essa oportunidade que você está me dando aqui.
Primeiro que nós passamos em todos os intervalos, no Brasil, pouca gente sabe, 40 mil crianças. Vou repetir porque tem gente que não ouve e não acredita. 40 mil crianças desaparecem no Brasil todos os anos. 40 mil? 40 mil. Parte delas voltam, mas esses números precisos é muito difícil levantar e a gente trabalha com ONGs do setor. Então, como é que elas desaparecem? Tráfico de adoção, tráfico de órgãos. Eles matam as crianças para tirar órgãos. Caramba! Tráfico sexual, pedofilia, prostituição de criança. Pelo amor de Deus. Pior, aliás, nem sei o que é pior. Assassinato para rituais satânicos. Sério? Meu pai. Isso não é falado. A gente passa em todos os intervalos. Se a gente recupera uma criança, já valeu a pena. Tudo, imagina. É difícil recuperar, imagina né? você, né, quem está nos assistindo perder uma criança. A gente passa todos os intervalos. Todo intervalo, né? E nas redes sociais. Nossa, isso aí é outra coisa que pouca gente sabe também. Segundo a OMS, um terço. Não, me desculpe, um terço não. Um quarto, quase 25% dos estudantes do Brasil estão em depressão profunda e tentam suicídio pelo menos uma vez. A taxa é mais do que o dobro mundial, que é 12% a média mundial. No Brasil? No Brasil é recordista. De suicídio e depressão? De depressão, né, profunda e nessa faixa estudantil eles tentam suicídio pelo menos uma vez na vida. Por que isso? Tem vários fatores. Internet, por exemplo. Essa moçada jovem aí entra na internet e está todo mundo sorrindo, a vida é perfeita. Instagram, né? Instagram, o corpo é perfeito, a vida é vida de um ator de Hollywood, né? Então, existe uma ilusão que todo mundo é feliz, né, e todo mundo é perfeito, né? Além disso, você liga hoje, né, na maioria dos canais, muita notícia negativa, a política, as pessoas se matando. Você pega os principais sites de notícias, as notícias mais lidas é assassinato, pai matou mãe, o tanto de homem agora que está matando mulher, pelo amor de Deus. Incrível, cara. Né? Isso, então assim, e não ter esperança. Por exemplo, o filho de uma amiga querida, ele formou numa ótima faculdade agora de Direito, mas está tão desanimado e vê os amigos dele, ninguém encontra emprego, quer ir para o Canadá para fazer um curso profissionalizante, porque não acredita mais no Brasil. Então é falta de sonho. Eu falo, hoje eu até participei, fiz uma participação lá na hora do Enem e eu falei, gente, não vamos perder os sonhos, as esperanças, né? Ainda mais vocês jovens, não vamos perder os sonhos, as esperanças. Se você tem um problema, a gente fez um convênio com o CVV, Centro de Valorização da Vida, que você conhece muito bem. 188, né? 188. 188, a gente divulga o telefone, mas muita gente não sabe, né? Eu conheço famílias que perderam jovens pelo suicídio, é muito triste, a gente tem que falar isso, a gente tem que alertar, a gente falar para o próprio jovem, procure o seu amigo, a sua família, que você vai conhecer uma outra pessoa, né? Ninguém está sozinho, ninguém é perfeito. Verdade, verdade. Além dos meios naturais de comunicação da TV Escola, você tem também internet? Sim, a gente tem... Através do YouTube? Sim. A gente está nas redes sociais, tal. No YouTube houve uma maldade agora, beleza? Houve uma denúncia falsa, né? De que nós estávamos... YouTube, se estiverem ouvindo, pelo amor de Deus, né? Uma pessoa faz uma maldade lá, faz uma denúncia falsa, que a gente estava passando conteúdo que não é de nossa autoria. A gente tem toda a documentação lá, estamos preparando a documentação para mandar. Agora tem o Enem, a gente tem o nosso site lá que é independente, então essas redes sociais estão virando uma ditadura. Né? Elas que decidem quem entra, quem sai. Então, quer dizer, eu recebo uma denúncia falsa, eu tenho que provar que eu sou inocente. Eu queria fazer o apelo também no YouTube, que eu também tenho um canal. Eu tinha 152 mil pessoas
no meu antigo Facebook. Fizeram uma denúncia anônima, tiraram esses 152 mil pessoas e eu estou recuperando agora no outro Facebook. Eu acho que o YouTube, com todo respeito, deve verificar seriamente se as denúncias têm validade, se elas têm um fundo de verdade, porque destrói o trabalho sério das pessoas. É impressionante. Outra coisa impressionante, foi através do Câmara que nós fizemos o plano sequência, né? Que é algo histórico, né? Pela primeira vez, nós temos uma documentação de 28 artistas, técnicos, cenógrafos, atrizes, atores, diretores de cinema, que foi exatamente patrocinado pela TV Escola e pela Cinemateca, graças à iniciativa do Câmara. Foi um trabalho muito bonito, histórico, né? Porque se você pegou atores aí de 80, 90 anos, que tem uma história, técnicos, diretores, toda a área. E você pegou uma versão diferente, né? Ao invés, não é aquela entrevista superficial, né? Então eu tô sabendo que cursos de cinema estão adotando, inclusive, porque ali tem o histórico, né? Você me permitir, Vereza? Pois não. Eu vou falar um pouco da Cinemateca. Pois não. A Cinemateca brasileira tem 300 mil filmes, foi criada por a Sociedade de Amigos da Cinemateca, que eu sempre defendi, nos anos 40, eles se organizaram nos anos 30, nos anos 40 começaram o trabalho, e nos anos 80 o governo federal, eles tinham muita dificuldade, comprou parte do acervo. Pouca gente sabe que a prefeitura é dona do outro acervo, Prefeitura de São Paulo. São Paulo. E o terreno que está lá, que são 24 mil metros, tem até uma praça, é um terreno histórico, antigo matadouro de São Paulo, onde você fez o plano de sequência, cenário lindo, né? Mário Covas reformou. É lindo. E lá tem 300 mil filmes. Quais que são esses filmes? São os primeiros filmes, inclusive particular, quando as primeiras câmeras vieram para o Brasil, Primeira Guerra Mundial. Primeira Joana d'Arc. Primeira Joana d'Arc, do filme, né? É o filme, o Primeira Guerra Mundial, que a Marinha Brasileira participou. Primeira, né? Tem os filmes lá do Rondon, do Marechal Rondon, a qual o Roquete Pinto, que é o nosso fundador, que lançou a primeira rádio, ele que gravou essas expedições do Rondon. Tem os filmes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, Força Expedicionária Brasileira, das chanchadas, Vera Cruz, Atlântida, do Cinema Novo. Então tá toda a nossa história lá, o nosso álbum de família. A Roquete Pinto é que bancava a Cinemateca, o governo federal não dava nem um tostão. Aí na minha época que eu passei lá, 1 ano e meio mais ou menos, até eu tinha um contrato vigente. Passaram 7 secretários de cultura, inclusive os interinos. Então como é que você trabalha desse jeito? Então, e passaram também 2 ou 3 ministros, porque ele estava no Ministério das Cidades, depois foi para o Ministério do Turismo. Turismo, né? E esse contrato estava sob supervisão do MEC. A partir do MEC, que não renovou o nosso contrato de forma ilegal, porque já estava tudo aprovado, claro, né? O que aconteceu? Apesar do parecer favorável do Ministério das Cidades e do Ministério da Economia, o ministro lá, que é aquele... o Entraub, ele cancelou o contrato. Ele cancelou por a vingança, por a maldade. Ele queria lotear a TV Escola. Levar para a EBC, né? Ele queria lotear, queria fazer política, tá aí agora, né? A gente vê quem é. Queria lotear, queria ideologizar, né? A educação, a ideologia da educação é qualidade. Qualidade. É respeito aos professores, respeito aos alunos, é pluralidade. A educação no Brasil, Vereza, está há muito tempo entre os últimos lugares do ranking mundial. Nos últimos 4 anos, despencou. E pior, se você for ver o orçamento, tem dinheiro. Comparado a países de primeiro mundo, a gente chega a gastar mais
em relação a aluno, mas gasta mal. E não é só corrupção, não. Corrupção que sempre teve. Porque tem muita burocracia, onde tem burocracia tem muita corrupção. Seja qual governo for. Né? Mas gasta-se muito no ensino superior, que é caríssimo. A estrutura no Brasil das escolas públicas é muito cara. Né? E gasta-se muito pouco no ensino fundamental, que é o básico. Você vê a gente que está saindo das universidades e que não completa uma frase, né? Exatamente. Então não adianta, muita gente com diploma que não tem emprego, então tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. Agora, essa qualidade começa pelo ensino básico, o ensino fundamental e médio. Se o ensino fundamental básico e médio é ruim, né? Nos Estados Unidos, o aluno sai lá, inclusive, com curso profissionalizante de qualidade, qual ele tem condições de arrumar um emprego e começar a vida dele. É o que nós fazemos lá na TV Escola. Você pega Minas bem com a TV Escola, né? Sim, principalmente pelas parabólicas. É mesmo, é? É. E a TV Escola entra no ar a partir de que horário? Ela fica 24 horas, full time. 24 horas, né? Full time. E vocês têm tentado algum tipo de patrocínio? Beleza, deixa eu te contar um negócio aqui. Eu bati na porta de grandes empresários no Brasil, bilionários, que tem bilhão para cima. Inclusive alguns banqueiros, né? E eu acho engraçado o seguinte, nos Estados Unidos, você pode falar o que for dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Claro. Quando sai um estudante de Harvard, por exemplo, que é considerado top, né? Aliás, no Brasil a gente não tem nenhuma faculdade, seja pública ou privada, entre as 100 melhores. É mesmo? É. Então vamos voltar para Harvard lá. Mesmo pagando caro, o cara sai, vira milionário, bilionário, seja o que for, ele vai lá e faz uma doação para dar bolsa para estudantes, para montar um laboratório. Aqui no Brasil, eu bati na porta de vários empresários e contei a realidade. Falei, só metade da população não tem acesso à internet. Para a gente acabar com a pobreza, ok, o Bolsa Família, que foi feito lá atrás, o Bolsa Escola, ajuda, mas não tira da pobreza. Não tira, né? Ajudar tem que ajudar mesmo. É claro. Né? Mas vamos fazer um curso profissionalizante, vamos fazer um reforço escolar, né? Tem uns que só faltaram rir da minha cara. Então, assim, eles não têm compromisso, eles querem marketing. Querem tirar foto com cheque assim. Agora, para fazer um trabalho real, são poucos. Mesmo dentro da carência de recursos, você tem algum projeto assim para o futuro a curto, médio e longo prazo? Olha, a gente precisa realmente ter mais parceiros, seja privados ou sejam públicos, né? Dinheiro público tem, até mesmo porque 25% da arrecadação é obrigatoriamente investido na educação. E um dos motivos também, vai ter o Enem agora, é o Enem que tem menos inscrições nos últimos anos. Né? Essa tendência da pandemia continuou, porque os jovens estão desistindo de estudar. Caramba! Por quê? Porque hoje a gente tem internet, por exemplo, você vai dar uma aula de história, a gente dá uma aula de história lá na TV Escola, então você tem imagens, você tem vídeos, né, filmes, e você explica melhor. Né? E hoje você tem que entrar na linguagem do jovem, não dá para ficar dando aula daquela forma antiga. E todos os professores sabem disso, estão se esforçando, querem ser capacitados do que a gente faz, querem ter ferramentas tecnológicas, mas eles não têm acesso. Você vê a professora Ellen, eu ia chegar lá. Documentário no qual você gratuitamente, eu te agradeço aqui, aproveito a oportunidade, você é um ator consagrado, conhecido nacionalmente, premiado nacionalmente, internacionalmente, fez sem cobrar nenhum tostão, documentário da professora Ellen. Iniciativa sua e da TV Escola. Sim, que você ajudou. Porque é engraçado, com todo respeito, eles fazem filmes sobre mulheres que mataram o marido, que esquartejaram o marido, aliás. Fazem filme sobre a filha que matou os pais e não fazem um filme sobre a professora Ellen. Eu estou correndo atrás de patrocínio para a gente fazer aquele filme.
né, o qual você vai ser diretor. Sobre a professora Ellen. Sobre a professora Ellen, que... Explica para quem não sabe quem é a professora Ellen. Em Ellen. 2017, a professora Ellen, uma professora de uma creche municipal em Janaúba, no interior de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, onde começa ali o clima semiárido, seca, falta água, é muita pobreza, um dos IDHs mais baixos de Minas e do Brasil também, regiões mais pobres. Um vigia que tinha problemas psiquiátricos foi na escola, o vigia da escola, contratado, jogou gasolina nas crianças e nos professores para botar fogo e matar todo mundo. Né? O que ela fez? Ela agarrou, ela e mais 2 funcionárias, tá? Uma era monitora, outra era merendeira, não me lembro bem, mas elas morreram, mas a professora virou o símbolo e morreram 14 crianças, mas salvaram-se o resto das crianças, dezenas de crianças. Tiveram que fazer operação plástica, né? Ela morreu. Algumas crianças, né? Algumas crianças tiveram, elas têm graves sequelas, algumas crianças, funcionários também. E a professora Ellen virou uma referência do professor que ganha mal, não tem segurança, que é agredido, que é até assassinado, morto, inclusive por alunos violentos, que não tem nenhuma infraestrutura na escola. Então a gente colocou ela como patrona da TV Escola e fizemos esse lindo documentário. Verdade. Né? E lembro também que o marido dela, o Carlinhos, a melhor amiga, a Beth, eles estão à frente num grupo de vítimas que não foram indenizadas, né? E que o prefeito lá faz obras e mais obras lá. Aí eu até agradeço aqui, através de um amigo meu, eles tiveram um problema em relação ao Ministério Público, né? Um amigo conhece o Rodrigo Janot, que foi Procurador-Geral da República, ele entrou em contato com ele e o Rodrigo Janot está orientando esse grupo de vítimas da creche, que hoje chama Professora Ellen, para eles terem uma indenização adequada, né? Então, ele mudou de ideia, ele vai ajudar? Não, ele está ajudando, né? Ele ofereceu os serviços dele gratuitamente, né? Não, eu digo o prefeito. Até agora não. Não, né? Até agora não. Inacreditável, né? Inacreditável. Ele deu uma indenização para um dos alunos que teve menos sequelas. Agora, a professora era funcionária, morreu, deixou 3 crianças, um deles bebezinho. Ou seja, para cada um tem uma indenização diferente. Uma das crianças gastam remédios, medicamentos caríssimos, tratamentos caríssimos, e a indenização que ele está oferecendo é diferente para caso a caso e não é suficiente. É injusto. Então, é muito importante, eu gosto muito da TV Escola. Ela hoje pode ajudar a educar, dentro da realidade, quantos milhões de pessoas? No mínimo metade da população. Hoje tem 50 milhões de estudantes matriculados na rede pública no Brasil. Poxa vida. Né? Então, você vê, Vereza, a EBC, né, hoje, né, que é a empresa Brasil, a TV Brasil, ela gasta 600 milhões no mínimo, né? Falavam lá, ou seja, piorou, né? Agora gasta 600 milhões para fazer o quê? Para comprar novela de outras emissoras. A gente tem que gastar o dinheiro público. Com a TV Escola eu tinha proposto 30 milhões. A TV Escola custava 70 milhões ano. 7 vezes 5, 350 milhões em 5 anos. Em 5 anos. Né? Em 5 anos. A EBC gasta no ano quase que o dobro que nós gastaríamos em 5 anos. É verdade. Mesmo assim, eu falei, me dá 30 milhões por ano que eu faço uma TV incrível. E mesmo assim não aconteceu. É incrível. Tá bom, meu amigo. Ficávamos devendo, hein? Só para encerrar, ficávamos devendo. Né? Ficamos de dificuldade, conseguimos pagar pelo menos 50% das indenizações dos funcionários, as outras 50% não conseguimos pagar, né? Estamos sendo processados, né, na justiça. É um direito
que eles têm que recorrer mesmo à justiça, claro. Mas a gente está lutando aí também na justiça, né, para nós receber e indenizar todo mundo de forma justa e adequada. Agora, dá o endereço exato de onde está agora a TV Escola. A sede da TV Escola, ela está no Rio de Janeiro, né, no centro do Rio de Janeiro, no edifício Santos Dumont, está aqui há quase 30 anos, são 26 anos desde a inauguração, e a Fundação Roquete Pinto, a qual eu presido, eu sou o diretor executivo, ela fez 100 anos agora. Caramba! Que coincide com 100 anos do rádio. Vocês não querem fazer um documentário, eu narro de graça sobre o Roquete Pinto? Vamos fazer. A gente está aqui... Recolhe as imagens que eu vou lá e narro. Estamos aqui com poucos recursos, mas estamos com a expectativa aí de reverter essa situação aí em breve. Então, meu querido amigo, eu queria que você se dirigisse a essa câmera e fizesse as suas últimas considerações, ou penúltimas considerações. Primeiramente, eu te agradeço essa oportunidade, é uma grande oportunidade, sempre é um prazer estar com você. Você merece. Viu? E pessoal, gente, olha só, independente de quem você apoia, X, Y, Z, a educação tem que estar acima de partidos, tem que estar acima de política. Isso não é um discurso vazio, né? A educação tem que vir em primeiro lugar, as nossas crianças têm que vir em primeiro lugar, os nossos jovens têm que vir em primeiro lugar. Eles estão pedindo socorro, gente. Um quarto, 25% dos jovens estão em depressão, estão tentando suicídio. A gente tem que olhar isso aí sem cunho ideológico. Sem cunho ideológico, pelo amor de Deus, eles estão pedindo socorro, eles estão sem esperança. O que é um ser humano?